A velha senhora chorava sozinha na cama do hospital, enquanto lá fora as famílias celebravam o Natal. Ela esperava os filhos há 3 dias, mas eles nunca voltaram. O que a faxineira encontrou escondido debaixo do travesseiro dessa mulher mudaria tudo, revelando uma traição tão cruel que chocaria o país inteiro. Se essa história está te tocando, deixa teu like e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias reais. O chão do corredor do Hospital Municipal São José brilhava com o reflexo das luzes de Natal que alguém pendurou nas paredes numa tentativa triste de trazer alegria àquele lugar de sofrimento. Lúcia Mendes passava o pano molhado com movimentos automáticos, resultado de 25 anos fazendo o mesmo trabalho. Seus joelhos doíam, suas costas latejavam, mas ela não podia parar. Precisava do dinheiro extra do plantão de Natal. Precisava sempre de dinheiro extra. Eram 10 horas da noite de 25 de dezembro. As enfermeiras cochilavam na recepção, os médicos plantonistas jogavam cartas na sala de descanso, e os poucos pacientes que não tinham família para buscá-los dormiam em suas camas estreitas. Lúcia empurrou o carrinho de limpeza até o quarto número 12, o último do corredor. A porta estava entreaberta e uma luz fraca vazava para o corredor. Quando entrou, ela viu. Uma mulher idosa, cabelos brancos esparramados no travesseiro, olhos fixos no teto, lágrimas escorrendo silenciosamente pelas têmporas e molhando a fronha amarelada. A senhora nem piscou quando Lúcia entrou. Apenas continuou chorando, sem fazer barulho, como quem já desistiu de ser ouvida. Lúcia sentiu um aperto no peito. Ela já tinha visto muitas cenas tristes naquele hospital, mas havia algo diferente naquela mulher. Não era apenas tristeza, era abandono puro, aquele tipo de solidão que corrói a alma. A faxineira se aproximou devagar, deixando o pano de chão de lado. "A senhora está bem? Precisa que eu chame a enfermeira?" A mulher finalmente moveu os olhos na direção de Lúcia. Eram olhos castanhos, fundos, que já devem ter sido bonitos um dia. Agora estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela abriu a boca, mas parecia difícil encontrar as palavras. "Meus filhos", ela sussurrou com voz rouca. "Eles disseram que voltariam pela manhã. Isso foi na véspera de Natal. Hoje já é Natal. Eles não vieram." Lúcia olhou para a mesa de cabeceira. Havia uma caixa de lenços de papel pela metade, um copo de água morna e uma bandeja de comida intocada da janta. E tinha um pedaço de papel dobrado. Uma nota escrita à mão com letra apressada. A faxineira pegou o papel e leu. "Mamãe, precisamos resolver umas coisas urgentes. Voltamos amanhã cedo. Descanse. Beijos, Rodrigo, Patrícia e Marcelo." "Amanhã cedo." Lúcia repetiu em voz alta. "A senhora está aqui desde quando?" "Desde o dia 22 de dezembro." A mulher tentou se sentar na cama, mas estava fraca demais. Lúcia a ajudou, ajustando os travesseiros atrás das costas dela. "Eu passei mal durante o jantar em casa. Meus filhos ficaram muito preocupados, me trouxeram correndo para cá. Os médicos disseram que era só desidratação, nada grave, mas eles insistiram que eu ficasse internada para fazer uns exames." "E eles não voltaram mais?" "Vieram no dia 23 pela manhã. Ficaram meia hora. Disseram que tinham compromissos importantes, mas que passariam no dia seguinte. Na véspera de Natal, eles apareceram de novo, mas foi rapidinho. O Rodrigo disse que precisavam preparar a ceia, que tinham convidados. A Patrícia disse que estava com muito trabalho no escritório. O Marcelo, que é médico, ficou olhando para a tela do celular o tempo todo. Eles deixaram esse bilhete e foram embora. Eu fiquei esperando. Achei que eles voltariam depois da ceia, que passariam o Natal comigo. Mas não vieram."
Lúcia sentiu a raiva crescer dentro do peito. Ela conhecia bem esse tipo de gente. Gente que abandona os pais em hospitais, em asilos, em cantos escuros onde ninguém vê. Gente que esquece de onde veio, de quem trocou suas fraldas, de quem trabalhou até o osso para dar comida e educação. A senhora tem certeza que eles sabem que a senhora está aqui sozinha no Natal? A mulher deu um sorriso triste, daqueles sorrisos que doem mais que o choro. Tenho certeza que eles sabem exatamente onde eu estou. Meu nome é Helena Castro. Eu criei esses 3 sozinha depois que meu marido morreu. Construí uma empresa do zero vendendo cosméticos de porta em porta. Trabalhei que nem uma condenada para dar tudo do bom e do melhor para eles. Colégios caros, faculdades particulares, viagens para o exterior. Hoje o Rodrigo é empresário, a Patrícia é advogada, o Marcelo é médico cirurgião. Todos bem-sucedidos. E eu? Eu estou aqui sozinha esperando eles lembrarem que eu existo. Lúcia limpou as próprias lágrimas antes que Helena percebesse. Ela se aproximou mais da cama e segurou a mão enrugada da senhora. A mão estava gelada, apesar do calor do quarto. A senhora não está sozinha agora. Eu estou aqui. Deixe eu pegar uma coberta quente para a senhora e vou esquentar essa comida. A senhora precisa comer alguma coisa. Enquanto Lúcia esquentava a sopa no micro-ondas da copa do andar, ela não conseguia parar de pensar em Helena. Como era possível filhos abandonarem a própria mãe no Natal? Como era possível tanta ingratidão? Ela mesma tinha uma filha que morava na Espanha e mal ligava, mas pelo menos tinha a desculpa da distância. Mas aqueles 3 moravam na mesma cidade, tinham carro, dinheiro, tempo. Simplesmente não queriam estar ali. Quando voltou ao quarto com a sopa fumegante, Helena estava mexendo em alguma coisa debaixo do travesseiro. Rapidamente escondeu de novo quando viu Lúcia entrar. A faxineira fingiu não notar, mas a curiosidade roía por dentro. Depois de ajudar Helena a tomar a sopa, depois de trocar os lençóis da cama, depois de fazer uma compressa morna para colocar nos pés gelados da senhora, Lúcia finalmente perguntou: "Tem alguma coisa debaixo do travesseiro que está incomodando a senhora?" Helena ficou tensa. Seus olhos se encheram de lágrimas de novo. Ela olhou para a porta do quarto, como se tivesse medo de alguém estar escutando, e então fez um gesto para Lúcia se aproximar. "Você parece ser uma pessoa boa. Uma pessoa de verdade, não dessas que só querem saber de dinheiro." A voz dela era um sussurro trêmulo. "Eu escrevi uma coisa. Escondi aqui porque não confio nas enfermeiras. Algumas delas são amigas do Marcelo. Ele trabalha nesse hospital às vezes. Tenho medo que ele descubra." "Descubra o quê, dona Helena?" A senhora tirou um envelope amarelado de debaixo do travesseiro. Era um daqueles envelopes antigos, do tipo que as pessoas usavam para guardar documentos importantes antes de tudo virar digital. Estava lacrado com fita adesiva. Do lado de fora, escrito com caneta azul tremida, estava uma frase que fez o coração de Lúcia parar. "Para quem cuidar de mim, quando ninguém mais se importar?" Lúcia olhou para Helena com os olhos arregalados. "O que é isso?" "É minha verdade", Helena disse. "É o que eu descobri sobre meus filhos. É minha última vontade. E é para você, se você quiser. Mas só abra depois que eles vierem me buscar. Aí você vai entender tudo." Antes que Lúcia pudesse responder, antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, passos ecoaram no corredor. Helena rapidamente enfiou o envelope na mão de Lúcia e fez um gesto desesperado para ela esconder.
A faxineira, sem pensar, enfiou o envelope no bolso do avental e voltou a arrumar os lençóis como se nada tivesse acontecido. Uma enfermeira entrou no quarto, a mesma que estava cochilando na recepção. "Lúcia, você ainda está aqui? Seu turno acabou faz meia hora." "Só estou terminando esse quarto e já vou embora." A enfermeira olhou para Helena com indiferença. "A senhora precisa de alguma coisa?" "Meus filhos." Helena começou com voz fraca. "Eles vieram visitar hoje?" A enfermeira consultou a prancheta. "Não tem registro de visita, não. Mas é Natal, né? Todo mundo está ocupado com família. Eles devem vir amanhã." Quando a enfermeira saiu, Helena olhou para Lúcia com uma expressão que misturava tristeza e algo mais. Algo parecido com raiva contida, com decepção profunda, com a consciência de uma verdade amarga. "Vê? Eles nem ligaram para saber como eu tô. Nem uma ligação. No Natal." Lúcia terminou de arrumar o quarto em silêncio. O envelope queimava no bolso do avental. Antes de sair, ela se inclinou e beijou a testa de Helena, um gesto que ela nunca tinha feito com nenhum paciente em 25 anos de trabalho. "Eu volto amanhã, dona Helena. A senhora não vai ficar sozinha, eu prometo." Quando Lúcia saiu do hospital naquela noite fria de Natal, quando pegou 2 ônibus lotados para chegar no seu apartamento minúsculo na periferia, quando finalmente se sentou na beirada da cama e tirou o envelope do bolso, ela sabia que sua vida estava prestes a mudar. Mas ela não sabia ainda que aquele pedaço de papel guardava um segredo tão chocante que colocaria uma família inteira de joelhos. Ela não abriu o envelope naquela noite. Prometeu para si mesma que esperaria, que respeitaria o pedido de Helena. Mas enquanto tentava dormir, enquanto ouvia os fogos do Natal estourando lá fora, uma só pergunta martelava na cabeça dela. O que aqueles filhos tinham feito para merecer tanta desconfiança da própria mãe? 2 semanas antes daquele Natal solitário no hospital, a vida de Helena Castro era completamente diferente. Ela morava numa mansão de 3 andares no bairro mais nobre da cidade, resultado de 40 anos de trabalho duro construindo um império de cosméticos. A empresa Beleza Castro tinha 500 funcionários, lojas em 12 estados e faturamento anual de 15 milhões de reais. Helena não era uma mulher de ostentação. Mesmo rica, ela ainda acordava cedo, ainda verificava os relatórios de vendas pessoalmente, ainda conhecia o nome de cada gerente de loja. Mas ela tinha um ponto fraco: seus 3 filhos. Rodrigo, de 38 anos, era o mais velho e comandava a filial de São Paulo da empresa. Patrícia, de 35, era advogada corporativa e cuidava de todos os contratos da Beleza Castro. Marcelo, de 32, tinha seguido carreira própria como cirurgião plástico, mas ainda dependia financeiramente da mãe para manter a clínica de luxo que abriu. Na noite de 10 de dezembro, Helena organizou um jantar especial na mansão. Tinha mandado a cozinheira preparar o prato favorito de cada filho: bacalhau para Rodrigo, risoto de camarão para Patrícia, picanha mal passada para Marcelo. A mesa estava posta com a louça de porcelana que ela herdou da avó, com as taças de cristal que eram usadas só em ocasiões especiais, com velas perfumadas que enchiam a sala de jantar com cheiro de lavanda. Ela esperava ansiosa. Os filhos tinham prometido chegar às 8 horas. 8:30 passou. 9 horas passou. 9:30. Às 10 horas finalmente tocou a campainha. Rodrigo entrou falando alto no celular sobre não sei qual negócio milionário. Patrícia veio logo atrás checando e-mails no tablet. Marcelo foi o último, cheirando a uísque caro e perfume de mulher. Desculpa o atraso, mãe. Rodrigo beijou a bochecha de Helena sem largar o celular. Reunião que não acabava nunca. Helena sorriu, mesmo sentindo o aperto no peito. Tudo bem, meu filho.
Vamos jantar que a comida está esfriando. Durante o jantar, Helena tentou puxar conversa. Perguntou sobre o trabalho de cada um, sobre as namoradas e namorados que nunca viravam casamento, sobre os planos para o Natal. As respostas vinham curtas, monossilábicas, sem interesse real. Rodrigo não largava o celular. Patrícia comia rápido, como se tivesse pressa de ir embora. Marcelo enchia o copo de vinho cada vez mais, já meio embriagado. Então, Helena respirou fundo e soltou a notícia que tinha chamado a reunião. Filhos, eu queria falar uma coisa importante. Tô pensando em me aposentar. Rodrigo finalmente largou o celular. Patrícia parou de mastigar. Marcelo se endireitou na cadeira. Pela primeira vez na noite, os três estavam prestando atenção. Como assim aposentar? Rodrigo perguntou, a voz tensa. A empresa está a 1000, mãe. Esse não é o momento. Eu tenho 72 anos, Rodrigo. Trabalhei a vida inteira. Acho que está na hora de descansar, de viajar, de aproveitar o que me resta de vida. E a beleza Castro? Patrícia se intrometeu, a voz de advogada já calculando consequências. Quem vai comandar? Vocês. Helena disse simplesmente. Eu vou dividir a empresa entre vocês três. Vou passar a presidência para o Rodrigo. A parte jurídica fica com a Patrícia e o Marcelo vai entrar no conselho administrativo. Tudo dividido igualmente. O silêncio que caiu sobre a mesa era denso, pesado. Os três irmãos se entreolharam com aquele tipo de olhar que só quem cresceu junto consegue trocar. Um olhar cheio de significados ocultos, de comunicação silenciosa, de conspirações não ditas. Isso é muito generoso, mãe. Marcelo foi o primeiro a falar, a voz pastosa de álcool. Mas será que a senhora não está sendo precipitada? Quer dizer, a senhora ainda está nova, cheia de saúde. Exatamente. Patrícia concordou rápido demais. A senhora não pode largar a empresa assim do nada. Tem questões legais, fiscais, tributárias. Isso vai levar meses para organizar. Anos até, Rodrigo emendou. E enquanto a gente não resolve toda a papelada, é melhor a senhora continuar assinando tudo como sempre fez, para não ter problema com o fisco, entende? Helena os observava com aquela intuição de mãe que sabe quando os filhos estão tramando alguma coisa. Mas ela queria acreditar. Queria acreditar que eram só preocupações legítimas, que era zelo profissional, que não era ganância. Tá bom, ela cedeu. Mas eu quero que isso aconteça até o meio do ano que vem. Quero viajar, quero conhecer a Europa, quero fazer as coisas que nunca tive tempo. Claro, mãe. Com certeza, os três responderam quase em coro, sorrisos largos demais, vozes doces demais. Depois do jantar, enquanto Helena estava na cozinha supervisionando a sobremesa, ela ouviu vozes vindas da biblioteca. Era Rodrigo, Patrícia e Marcelo, e eles não sabiam que ela estava perto o suficiente para ouvir. Se ela assinar a procuração que eu preparei, a gente tem controle total. A voz de Patrícia era baixa, mas clara. Ela nem vai perceber no meio de todos os outros documentos. E quanto tempo a gente consegue segurar antes dela desconfiar? Marcelo perguntou. O suficiente, Rodrigo respondeu. Olha, a velha está começando a gaguejar, a esquecer as coisas. Não vai ser difícil convencer todo mundo que ela está senil, que não tem mais capacidade de gerir os próprios negócios. Meu Deus! Patrícia riu. Você está planejando interditá-la? Estou planejando proteger nosso patrimônio. Ela trabalhou a vida toda para isso, não foi? Pois a gente merece colher os frutos agora, não daqui a 10 anos, quando ela morrer e metade for para o imposto de herança. Helena sentiu as pernas bambearem.
Ela se apoiou no batente da porta da cozinha, a mão no peito, o coração disparado. Seus próprios filhos, os filhos que ela criou, que ela amou, que ela deu tudo, estavam planejando roubá-la. Estavam planejando declará-la louca para tomar tudo dela enquanto ainda estava viva. Ela voltou para a sala de jantar com a bandeja de sobremesa, as mãos tremendo tanto que quase deixou cair os pratinhos de pavê. Os filhos voltaram da biblioteca com sorrisos normais, vozes normais, como se nada tivesse acontecido. Comeram a sobremesa elogiando, beijaram a mãe ao sair, prometeram voltar no fim de semana. Mas Helena não dormiu naquela noite. Ela ficou sentada na poltrona do quarto, olhando para as fotos emolduradas dos filhos quando eram pequenos. Rodrigo com 5 anos, fantasiado de super-herói. Patrícia com 8, segurando o troféu da Feira de Ciências. Marcelo com 10, abraçado com ela numa viagem para a praia. Quando eles tinham se tornado aquilo? Quando o amor tinha virado ganância? Nos dias seguintes, Helena fingiu que tudo estava normal. Assinou os papéis que Patrícia trouxe sem ler muito, porque queria ver até onde eles iriam. E foi longe. Em uma semana, ela descobriu que tinham transferido R$ 2 milhões da conta da empresa para contas pessoais deles. Descobriu que Rodrigo estava negociando vender a marca Beleza Castro para um concorrente por 15 milhões sem ela saber. Descobriu que Marcelo tinha colocado a mansão como garantia de um empréstimo de 3 milhões que ele usou para pagar dívidas de jogo. Foi quando Helena começou a agir. Ela procurou um advogado de confiança, diferente da Patrícia, um velho amigo dos tempos que ela ainda vendia cosméticos de porta em porta. Ela contou tudo. Ele gravou o depoimento dela, fotografou todos os documentos, montou um dossiê completo da fraude. E então Helena escreveu aquele envelope. Escreveu sua vontade verdadeira. Escreveu que quem quer que a tratasse com bondade genuína, sem interesse no dinheiro, seria seu verdadeiro herdeiro. Porque ela tinha aprendido da pior forma possível que sangue não significa nada quando o coração está podre. Mas ela cometeu um erro. Na noite de 22 de dezembro, durante o jantar que era para ser só mais uma farsa, Helena começou a se sentir mal de verdade. Tontura, náusea, visão embaçada. Ela pensou que era só a pressão alta, só o estresse de estar vivendo aquela mentira. Mas quando desmaiou em cima do prato de peru, quando Rodrigo gritou chamando a ambulância, quando acordou no hospital com os 3 ao redor da maca fingindo preocupação, ela percebeu. Eles tinham colocado alguma coisa na comida dela. Não o suficiente para matar, mas o suficiente para deixá-la confusa, fraca, dependente. O suficiente para que qualquer médico que a examinasse pensasse que ela estava mesmo senil, que estava mesmo perdendo a cabeça. E Marcelo era médico. Marcelo tinha acesso a drogas. Marcelo sabia exatamente o que fazer. Foi quando Helena escondeu o envelope debaixo do travesseiro e decidiu esperar. Esperar para ver se algum deles, qualquer um deles, ia mostrar um pingo de humanidade. Esperar para ver se o Natal, a data que sempre foi sagrada na família, ia tocar o coração de pelo menos um dos seus filhos. Mas Natal chegou e passou. E ela continuou sozinha naquele quarto frio de hospital, abandonada como um cachorro velho que não serve mais para nada. Até que uma faxineira chamada Lúcia entrou para limpar o chão. E encontrou muito mais que sujeira. Lúcia Mendes acordou na manhã de 26 de dezembro com o envelope de Helena queimando na consciência dela. Tinha prometido não abrir, tinha prometido esperar, mas a curiosidade era um bicho que roía por dentro. Ela fez café, sentou na mesinha velha da cozinha do seu apartamento de 2 cômodos na Vila Esperança
e ficou olhando para o envelope amarelado como se ele fosse explodir. Do lado de fora, poderia ouvir os vizinhos voltando das festas de Natal, crianças gritando com brinquedos novos, o cheiro de sobras de peru sendo requentadas. Sua própria vida era um silêncio vazio desde que o marido Antônio morreu de câncer 3 anos atrás. A filha Camila tinha ido para a Espanha trabalhar como babá e mal ligava. Ligou no Natal só para dizer que estava tudo bem e desligar 5 minutos depois, porque a ligação era cara. Lúcia sabia o que era solidão. Sabia o que era ser esquecida. Por isso, doía tanto ver Helena naquela cama de hospital, esperando por filhos que não viriam. Ela pegou o celular velho e mandou mensagem para a supervisora do hospital. Oi, dona Vera. Será que eu posso fazer o turno de hoje também? Preciso de uma grana extra e não tenho nada para fazer mesmo. A resposta veio em 10 minutos. Pode vir, menina. A Joana ligou dizendo que está com virose. Você me salva. Quando Lúcia chegou no hospital às 3 da tarde, foi direto para o quarto 12. Levava na bolsa uma marmita que tinha preparado com o frango que sobrou do Natal dela, arroz, farofa e vinagrete. Comida de verdade, não aquela sopa rala que serviam para os pacientes. Bateu na porta antes de entrar. Helena estava acordada, olhando pela janela para o céu nublado lá fora. Quando viu Lúcia, o rosto dela se iluminou com um sorriso que partiu o coração da faxineira. Você voltou, Helena disse, a voz cheia de surpresa genuína. Eu pensei que você só tinha sido gentil ontem porque era Natal. Lúcia puxou a cadeira do canto e sentou perto da cama. Trouxe almoço de verdade para a senhora. E trouxe companhia também, que acho que é o que a senhora mais precisa agora. Elas comeram juntas, Helena devorando a comida caseira como se não comesse bem há meses. E de fato não comia. Depois que os filhos assumiram o controle das finanças dela com aquela procuração fraudulenta, tinham cortado a cozinheira, o motorista, a faxineira da mansão. Helena passou os últimos 2 meses praticamente sozinha naquela casa enorme, comendo miojo e pão velho, porque não conseguia mais dirigir e não tinha ninguém para fazer compra para ela. Enquanto comiam, Helena contou sua história. Contou tudo. Como construiu a empresa do zero depois que o marido morreu num acidente de carro, deixando ela com 3 filhos pequenos e um monte de dívidas. Como vendeu cosméticos batendo de porta em porta debaixo de sol e chuva. Como guardou cada centavo que sobrava para dar educação para os filhos. Como viu eles crescerem e se tornarem bem-sucedidos e pensou que tinha feito tudo certo. Mas eu errei, ela disse, limpando uma lágrima teimosa. Eu dei tudo o material para eles e esqueci de ensinar o que realmente importa. Esqueci de ensinar gratidão, humildade, amor verdadeiro. Transformei eles em monstros egoístas e a culpa é minha. Não é não, Lúcia segurou a mão dela. A senhora deu a eles escolha. Eles escolheram ser quem são. Isso não é culpa da senhora. Mas no fundo, Helena sabia que Lúcia estava sendo gentil. Mãe sempre carrega a culpa dos erros dos filhos, mesmo quando não deveria. Depois do almoço, enquanto Lúcia lavava as vasilhas na pia do banheiro do quarto, Helena chamou ela. Você abriu o envelope? Não, Lúcia respondeu honesta. Prometi que não ia e não abri. Mas confesso que a curiosidade está me matando. Então abre agora, na minha frente. Eu quero ver sua cara quando você ler. Lúcia secou as mãos e pegou o envelope que tinha trazido na bolsa. As mãos tremiam quando ela rasgou a fita adesiva e tirou os papéis de dentro. Eram 3 folhas escritas à mão, com aquela letra trêmula de quem já tem a idade pesando nos dedos. A primeira folha era uma carta. Para quem estiver lendo isso.
Se você chegou até aqui, se você cuidou de mim quando meus próprios filhos me abandonaram, então você é mais família para mim do que o sangue do meu sangue. Eu, Helena Maria Castro, em pleno uso das minhas faculdades mentais, declaro que meus filhos Rodrigo Castro, Patrícia Castro e Marcelo Castro não merecem um centavo do patrimônio que eu construí. Eles me roubaram, me drogaram, me abandonaram para morrer. Descobri tudo, tenho provas de tudo, e minha vingança será dar tudo o que é meu para quem mostrar que o amor verdadeiro ainda existe nesse mundo podre. A segunda folha era uma cópia de um testamento redigido por um advogado, datado de 15 de dezembro. Nele, Helena deixava toda a empresa Beleza Castro, a mansão, as aplicações financeiras, tudo, para a instituição de caridade ou pessoa física que demonstrasse ter cuidado dela nos seus últimos dias de vida sem interesse financeiro. A terceira folha era uma lista detalhada de todas as fraudes que os filhos cometeram: transferências bancárias ilegais, falsificação de assinatura, a procuração fraudulenta, até o nome da droga que Marcelo usou para deixá-la confusa, lorazepam, em doses cavalares misturado na comida. Lúcia leu tudo 3 vezes. Quando terminou, olhou para Helena com os olhos arregalados. Dona Helena, isso vale milhões. 15 milhões de reais, Helena confirmou. Mais a empresa que fatura mais 15 por ano. Mais a mansão, que vale uns 3 milhões. Mais as aplicações que rendem $500 mil por ano. Você tem noção do que isso significa? Significa que eu posso dar tudo para você, se você quiser. Se você continuar cuidando de mim, não pelo dinheiro, mas porque você é uma pessoa boa. Porque você tem um coração que meus filhos nunca tiveram. Lúcia sentou pesado na cadeira. A cabeça rodava. Ela que morava num apartamento alugado de 40 metros quadrados. Ela que trabalhava 3 empregos para pagar as contas. Ela que economizava cada centavo para talvez um dia visitar a filha na Espanha. De repente tinha na mão a chance de ser rica. Mais que rica, milionária. Mas algo dentro dela, algo que o marido Antônio sempre dizia que era sua maior qualidade e seu maior defeito, gritou mais alto que a ganância. Dona Helena, eu não quero o dinheiro da senhora. Helena piscou confusa. Como assim não quer? Eu quero ajudar a senhora porque é o certo, porque ninguém merece ser abandonado desse jeito, porque eu olho para a senhora e vejo minha própria mãe que morreu sozinha num hospital parecido com esse, enquanto eu estava trabalhando e não pude chegar a tempo. Lúcia sentiu as lágrimas caírem. Eu não quero dinheiro, Dona Helena. Eu quero justiça. Quero que esses filhos da senhora paguem pelo que fizeram. E se a senhora me deixar, eu vou fazer isso acontecer. Foi nesse momento que Helena soube. Soube que tinha encontrado o que procurava. Alguém com coração de verdade. Alguém que escolheria o certo em vez do fácil. Então me ajuda, Helena pediu. Me tira desse hospital antes que o Marcelo volte e me drogue de novo. Me ajuda a expor esses monstros para o mundo inteiro ver. E depois, quando tudo acabar, você decide o que quer fazer com tudo isso que eu vou te deixar. Como é que eu faço isso? Lúcia perguntou. Eu sou só uma faxineira, Dona Helena. Eu não tenho poder nenhum. Você tem mais poder do que imagina. Helena apertou a mão dela. Você tem a verdade. E a verdade sempre vence no final. Mas as duas não sabiam que o tempo estava se esgotando. Porque naquele exato momento, 3 andares abaixo, no estacionamento do hospital, Rodrigo, Patrícia e Marcelo saíam de um BMW preto. Eles tinham vindo buscar a mãe. Não para levá-la para casa, mas para interná-la numa clínica psiquiátrica onde ela ficaria dopada e esquecida até morrer. E eles tinham trazido um psiquiatra particular que já estava comprado.
Um homem que, por R$ 50.000, assinaria qualquer laudo dizendo que Helena Castro não tinha mais condições mentais de cuidar de si mesma. A batalha estava só começando. Lúcia estava ajudando Helena a trocar a camisola do hospital quando ouviu vozes no corredor. Vozes que falavam alto, com aquela autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. Ela reconheceu uma delas. Era Marcelo, o filho médico. Seu estômago se apertou. "Fique calma, dona Helena", ela sussurrou. "Não deixe eles perceberem que a senhora sabe de tudo." Helena assentiu, mas suas mãos tremiam quando ela se deitou de novo na cama. Lúcia rapidamente guardou os papéis no envelope na bolsa e fingiu estar arrumando a mesa de cabeceira quando a porta se abriu. Entraram 4 pessoas. Rodrigo na frente, terno cinza de R$ 3.000, cabelo engomado, sorriso de vendedor. Patrícia logo atrás, salto alto batendo no chão, bolsa de grife pendurada no braço, cara de quem estava entediada. Marcelo vinha em terceiro, jaleco branco por cima da roupa social, estetoscópio pendurado no pescoço para dar aquela impressão de médico preocupado. E por último, um homem baixo e rechonchudo, uns 50 anos, óculos de aro grosso e uma pasta de couro debaixo do braço. "Mamãe." Rodrigo abriu aquele sorriso falso que devia funcionar em reuniões de negócios, mas que fazia Lúcia sentir nojo. "Como a senhora está? A gente ficou muito preocupado." Helena olhou para os 3 filhos com uma expressão que Lúcia não conseguia decifrar. Tinha mágoa ali, tinha raiva, mas tinha também uma tristeza tão profunda que dava vontade de chorar. Preocupados, ela repetiu, a voz fraca: "Tanto que sumiram no Natal e me deixaram aqui sozinha." Houve um silêncio constrangido. Patrícia trocou um olhar rápido com Rodrigo. Marcelo pigarreou e ajustou o estetoscópio. "Mãe, a senhora sabe como é." Patrícia usou aquele tom condescendente que advogados usam com testemunhas burras. "Tínhamos compromissos, a ceia, os sogros. A gente ia vir ontem, mas o trânsito estava impossível. Mas estamos aqui agora." "Estão mesmo", Helena disse. "E quem é esse senhor?" O homem gordinho se adiantou, estendendo uma mão úmida que Helena não apertou. "Dr. Valdemar Peixoto, psiquiatra. Seu filho Marcelo me pediu para fazer uma avaliação da senhora, só para garantir que está tudo bem com a saúde mental. Procedimento padrão para pacientes da terceira idade." Lúcia sentiu o sangue ferver. Ela conhecia esse tipo de gente. Médicos que vendiam laudos falsos para quem pagasse melhor. Ela deu um passo à frente, colocando-se entre o psiquiatra e Helena. "Com licença, mas quem é a senhora?" Rodrigo perguntou, reparando em Lúcia pela primeira vez. O tom era de desdém puro. "Sou a faxineira que cuida da sua mãe enquanto vocês 3 estavam festejando o Natal e esqueceram que ela existe." A sala congelou. Patrícia estreitou os olhos. Marcelo ficou vermelho. Rodrigo deu uma risada sem graça. "Olha só, a faxineira virou psicóloga agora." "Querida, isso aqui é assunto de família. Você pode ir limpar outro quarto?" "Não posso, não." Lúcia cruzou os braços. "Porque, diferente de vocês, eu estou aqui todo dia. Eu vi a senhora chorando sozinha no Natal. Eu trouxe comida de verdade para ela comer. Eu segurei a mão dela quando ela estava com medo. Onde é que vocês estavam?" Marcelo deu um passo ameaçador na direção de Lúcia. "Escuta aqui, sua Helena." Dr. Valdemar interrompeu com voz melosa, puxando uma cadeira para perto da cama. "Vamos fazer uns testezinhos simples, tá bom? Só para garantir que a senhora está bem orientada." Ele abriu a pasta e tirou umas folhas com perguntas. Lúcia reconheceu. Era o mini-exame do estado mental, aquele teste que fazem para detectar demência.
Mas ela sabia. Tinha visto na cara comprada daquele homem que não importava como Helena respondesse. O laudo já estava escrito. Pode me dizer que dia é hoje? 26 de dezembro. Dia seguinte ao Natal que passei sozinha, porque meus filhos me abandonaram. Doutor Valdemar anotou alguma coisa. E em que ano estamos? 2023. Mas para que essas perguntas idiotas? Eu não tô maluca. Ninguém disse que a senhora está, dona Helena. É só precaução. Pode me dizer o nome do presidente do Brasil? Helena respondeu corretamente. Respondeu o endereço da casa dela, o nome completo dos 3 filhos, até recitou de cabeça o poema de Cecília Meirelles que decorou na escola 70 anos atrás. Cada resposta certa deixava os 3 irmãos mais tensos. Dr. Valdemar olhou para as anotações, claramente incomodado. Helena estava passando em tudo. Não tinha como escrever um laudo dizendo que ela era incapaz se ela estava respondendo tudo perfeitamente. Foi quando Marcelo se inclinou e sussurrou alguma coisa no ouvido dele. O psiquiatra assentiu, guardou os papéis e ficou de pé. Dona Helena, eu preciso fazer mais alguns testes em particular. Vou pedir para a enfermeira trazer os medicamentos que vão ajudar a senhora a relaxar para a gente continuar a avaliação. Lúcia sabia exatamente o que isso significava. Iam dopar Helena de novo, deixá-la confusa e grogue, e aí sim teriam o laudo que queriam. Ela não vai tomar nada, Lúcia disse firme. A senhora está bem, não precisa de calmante nenhum. Rodrigo perdeu a paciência. Seguranças! Ele gritou. Tirem essa mulher daqui! 2 seguranças do hospital apareceram na porta. Lúcia sentiu o pânico subir. Ela olhou para Helena, que estava pálida, mas com os olhos brilhando de determinação. Vai, Helena, sussurrou. Vai buscar ajuda. Você sabe o que fazer. Lúcia entendeu. Ela deixou os seguranças a escoltarem para fora, mas antes de sair, ela olhou bem nos olhos de cada um daqueles 3 filhos ingratos. Vocês vão pagar por isso. Eu juro que vocês vão pagar. Patrícia deu uma risada. Ah, é? E o que uma faxineira pobre vai fazer? Nos processar? Com que dinheiro, querida? Com a verdade, Lúcia disse e saiu. Enquanto os seguranças a acompanhavam até a saída do hospital, Lúcia já estava pegando o celular. Ela tinha guardado todos os papéis que Helena deu. Tinha provas. Agora só precisava de alguém que acreditasse nela. Alguém que tivesse poder para parar aqueles monstros. Lúcia saiu do hospital com as pernas tremendo e o coração disparado. Ela tinha visto o olhar que Marcelo deu para o psiquiatra. Sabia que naquele exato momento Helena estava sendo dopada, sendo transformada num vegetal, para que eles pudessem assinar os papéis que quisessem. Ela atravessou a rua e sentou num banco de praça em frente ao hospital. Tirou o celular velho do bolso e os papéis do envelope da bolsa. Precisava pensar. Precisava de um plano. Mas para quem uma faxineira pobre poderia pedir ajuda contra uma família de milionários? Foi quando ela lembrou. Dr. Henrique Álvares. Ele era um dos médicos residentes do hospital. Um rapaz jovem de uns 30 anos que sempre tratava todo mundo com respeito. Diferente dos outros médicos metidos, ele cumprimentava as faxineiras pelo nome, perguntava como estavam as famílias, até ajudava a carregar os carrinhos pesados quando via alguém com dificuldade. Ela tinha o celular dele porque uma vez ele precisou que ela limpasse urgente uma sala de cirurgia e passou o número. Lúcia nunca usou, mas guardou. Agora discou com as mãos tremendo. Atendeu uma terceira chamada. Alô? Doutor Henrique, é a Lúcia, a faxineira do 3º andar. Desculpa incomodar, mas eu preciso de ajuda. É urgente. Houve uma pausa. Lúcia, o que aconteceu? Você tá bem? Eu tô, mas tem uma paciente que não tá. A dona Helena Castro,
quarto 12. Os filhos dela trouxeram um psiquiatra comprado para declarar ela louca. Eles vão internar ela numa clínica e roubar tudo dela. Eu tenho provas, doutor. Tenho documentos que mostram tudo. Outra pausa, mais longa. Espera, como você tem esses documentos? Ela me deu, porque eu fui a única pessoa que cuidou dela quando os filhos abandonaram ela aqui no Natal. Por favor, doutor, o senhor tem que me ajudar. Tem que ajudar ela. Onde você está agora? Na praça, em frente ao hospital. Fica aí. Tô indo. 15 minutos depois, Dr. Henrique chegou ainda com um jaleco branco. Ele era um homem bonito, negro, alto, com aqueles olhos gentis que inspiravam confiança. Sentou no banco ao lado de Lúcia e ela mostrou tudo. A carta de Helena, o testamento, a lista de fraudes, os nomes das drogas que Marcelo usou. Dr. Henrique lia com a cara cada vez mais séria. Quando terminou, ele assobiou baixo. Isso aqui é pesado, Lúcia. Muito pesado. Se for verdade mesmo... É verdade, ela cortou. Eu vi a dona Helena chorando sozinha no Natal. Vi ela esperando por filhos que nunca vieram. E agora tô vendo eles tentando declarar ela louca para roubar tudo dela. O médico guardou os papéis e olhou para ela. Você sabe que se a gente mexer com essa família vai dar problema, né? O Rodrigo Castro é dono de meia cidade. A Patrícia tem contatos no tribunal. O Marcelo trabalha nesse hospital. Eu sei, mas é o certo. E o senhor não virou médico para fazer o certo? Ele sorriu. Ok. Tá bom. Vamos fazer assim. Eu vou até o quarto da dona Helena agora. Vou examinar ela pessoalmente, verificar o prontuário, ver que drogas estão dando para ela. Se eu confirmar que tem algo errado, a gente leva isso para a diretoria do hospital. E se a diretoria estiver do lado deles? Então a gente leva para a imprensa. Lúcia sentiu uma onda de alívio. Não estava mais sozinha. Mas Dr. Henrique levantou a mão. Mas tem uma condição. Você fica longe do hospital por hoje. Eles te expulsaram. E se você aparecer de novo, vai piorar a situação. Deixa eu fazer minha parte primeiro. Amanhã a gente se fala. Ela não gostou, mas concordou. Passou o resto do dia em casa, andando de um lado para o outro do apartamento minúsculo, imaginando o que estava acontecendo com Helena. Será que já tinham dopado ela? Será que já tinham levado ela para alguma clínica psiquiátrica horrível? Às 10 da noite, o celular tocou. Era Dr. Henrique. Você tinha razão. A voz dele estava tensa. Chequei o prontuário da dona Helena. Alguém alterou os registros médicos. Tem anotações que eu não fiz, prescrições que eu não assinei. E achei isso aqui. Achei o quê? Uma receita de lorazepam em doses altíssimas, assinada pelo Marcelo Castro. Ele estava dopando a própria mãe, Lúcia. 5 miligramas 3 vezes ao dia. Isso é dose para derrubar um cavalo. Qualquer pessoa tomando isso ia ficar confusa, ia parecer mesmo que está com demência. Lúcia sentiu as lágrimas de raiva. Esses desgraçados. Tem mais. Conversei com a enfermeira do turno da tarde. Ela contou que, depois que você saiu, eles aplicaram um sedativo na dona Helena e levaram ela embora. Disseram que era transferência para uma clínica particular. Para qual clínica? Ela não soube dizer. Mas eu tenho uma amiga que trabalha na única clínica psiquiátrica particular da cidade, a Casa de Repouso Mente Sã. Vou ligar para ela. 10 minutos depois, ele ligou de novo. Achei. Internaram ela lá hoje, às 7 da noite. Assinaram os papéis de internação compulsória, dizendo que ela é um risco para si mesma. O Marcelo, como médico, e a Patrícia, como procuradora legal, assinaram tudo. Como é que a gente tira ela de lá? Não sei ainda, mas conheço alguém que pode ajudar. Uma jornalista investigativa, a Ana Ferreira. Ela faz reportagens sobre corrupção, sobre abuso contra idosos. Se eu mostrar essas provas para ela, aposto que ela topa fazer uma matéria. Mas isso não vai demorar?
A cada dia que passa, a dona Helena fica mais dopada, mais confusa. Eles vão destruir ela. Por isso a gente precisa agir rápido. Amanhã de manhã eu marco com a Ana. Você leva os documentos. A gente conta tudo. E aí sim, a gente detona esses filhos da puta. Lúcia desligou o telefone com o coração batendo forte. Pela primeira vez em dias, ela sentiu esperança. Mas também sentiu medo. Medo do que aquela família poderosa poderia fazer quando descobrisse que estavam sendo investigados. Ela dormiu mal naquela noite. Sonhou com Helena presa numa cela acolchoada, gritando que não era louca, que ninguém acreditava nela. Acordou às 5 da manhã com o celular tocando. Era um número desconhecido. Alô? Uma voz feminina, profissional, disse: Lúcia Mendes? Aqui é Ana Ferreira, jornalista do Jornal da Verdade. O doutor Henrique me passou seu contato. Ele me contou por alto sobre o caso da dona Helena Castro. Podemos nos encontrar hoje de manhã? Quanto antes, melhor. Pode sim. Onde? Tem uma lanchonete na Rua das Flores, a Café Central. 9 horas. Leva todos os documentos que você tem. Às 9 em ponto, Lúcia estava sentada numa mesinha de canto da lanchonete, um café preto esfriando na frente dela. Ana Ferreira chegou 5 minutos depois. Era uma mulher na casa dos 40, cabelo curto grisalho, óculos de armação vermelha, jeans e camiseta. Nada de roupa chique ou maquiagem. Aparência de quem estava interessada em verdade, não em aparência. Ela sentou, pediu um café e foi direto ao ponto. Me mostra o que você tem. Lúcia espalhou os documentos na mesa. A carta de Helena, o testamento, a lista de fraudes, as cópias dos extratos bancários mostrando as transferências, até uma foto que ela tinha tirado escondida de Helena chorando sozinha na cama do hospital. Ana lia tudo com uma expressão que ia ficando cada vez mais séria. Quando terminou, ela tirou um gravador pequeno do bolso. Eu preciso que você me conte a história toda, do começo. Não esconda nada. Lúcia contou. Contou sobre o Natal solitário de Helena, sobre os filhos que não apareceram, sobre o envelope escondido debaixo do travesseiro. Contou sobre como descobriu a trama, sobre como os filhos voltaram com o psiquiatra comprado, sobre como foi expulsa do hospital. Ana gravava tudo, fazendo perguntas pontuais, checando datas, nomes, valores. Quando Lúcia terminou, Ana desligou o gravador e encostou na cadeira. Essa história é dinamite pura. Se eu publicar isso, vai explodir. Mas preciso de mais provas. Preciso de documentos oficiais, de testemunhas além de você. O doutor Henrique pode testemunhar, Lúcia disse. Ele viu o prontuário adulterado. Bom, mais alguém? Lúcia pensou. As enfermeiras. Algumas devem ter visto o que aconteceu. E tem a própria dona Helena. Se a gente conseguir tirar ela daquela clínica, ela pode confirmar tudo. Ana tamboriloou os dedos na mesa. Deixa eu te explicar como isso funciona. Eu faço a matéria, publico online amanhã de manhã. A história viraliza, porque brasileiro adora uma história de família rica e podre. A pressão pública vai obrigar as autoridades a investigar. Ministério Público, Polícia, Conselho de Medicina, todo mundo vai cair em cima. Aí sim a dona Helena tem chance de ser solta dessa clínica. E se eles moverem ela antes disso? Se esconderem ela em outro lugar? Por isso a gente age hoje mesmo. Ana já estava pegando o celular. Vou ligar para o meu editor, aprovar a pauta. Vou até essa clínica com fotógrafo. Vou tentar falar com a dona Helena. Você fica de prontidão. Qualquer coisa você me liga. Mas e a segurança da clínica? Eles não vão deixar você entrar assim? Ana sorriu. Querida, eu tenho 20 anos de jornalismo investigativo. Sei como entrar em lugares que não querem me receber. Naquela tarde, Ana Ferreira chegou à casa de repouso Mente Sã com um fotógrafo e uma câmera escondida na bolsa. Disseram na recepção que eram parentes de uma paciente. Conseguiram passar pela portaria.
Mas quando tentaram chegar no quarto de Helena, foram barrados por seguranças. "A senhora não pode entrar aqui. Quarto de isolamento. Ordem médica." "Ordem de qual médico?" "Doutor Marcelo Castro." Ana anotou tudo, tirou fotos discretamente, conseguiu gravar um vídeo rápido mostrando as portas trancadas, os seguranças impedindo acesso, o ambiente claustrofóbico e prisional daquela clínica que se vendia como lugar de repouso. Quando saiu de lá, ela já estava escrevendo a matéria na cabeça. Naquela noite, Lúcia recebeu uma mensagem de Ana. "Matéria pronta. Vai ao ar amanhã, 6 da manhã. Prepara porque vai ser um terremoto." Lúcia mal dormiu de novo. Ficou olhando para o teto, rezando para que aquilo desse certo, para que Helena aguentasse mais um dia, para que a verdade finalmente vencesse. Às 6 da manhã de 28 de dezembro, a matéria foi publicada no site do Jornal da Verdade. O título era "Filhos milionários dopam e internam mãe para roubar herança de 15 milhões." E o inferno finalmente desabou sobre a família Castro. A matéria de Ana Ferreira explodiu nas redes sociais como uma bomba. Em 2 horas tinha 100 mil compartilhamentos. Em 4 horas estava nos Trending Topics do Twitter. Em 6 horas, todos os telejornais do país estavam repercutindo. A história tinha todos os elementos que o brasileiro adora: família rica, traição, velhinha abandonada no Natal, ganância, crueldade, reviravolta. As pessoas não conseguiam parar de falar sobre Helena Castro e seus filhos monstros. Lúcia acordou com o celular explodindo de mensagens. Colegas de trabalho mandando o link da matéria. Vizinhos perguntando se era ela a faxineira da reportagem. Até a filha que morava na Espanha ligou, chorando, dizendo que tinha visto a notícia e que estava orgulhosa da mãe. Mas o celular de Rodrigo, Patrícia e Marcelo também estava explodindo. Só que as mensagens deles eram bem diferentes. Clientes cancelando contratos, sócios pedindo afastamento. O Conselho de Medicina convocando Marcelo para prestar explicações. A Ordem dos Advogados abrindo processo disciplinar contra Patrícia. E o pior: a polícia na porta da mansão com um mandado de busca e apreensão. Rodrigo atendeu a porta ainda de pijama, o rosto inchado de quem bebeu demais tentando esquecer os problemas. Quando viu os policiais, tentou usar aquela voz de autoridade que sempre funcionou. "Tem algum engano. Eu sou Rodrigo Castro, empresário. Vocês não podem simplesmente invadir minha casa." O delegado, um homem careca de uns 50 anos com cara de poucos amigos, mostrou o mandado. Mandado de busca e apreensão assinado pelo juiz Armando Silveira. "Estamos investigando crime de apropriação indébita, falsificação de documentos, cárcere privado e maus tratos contra a idosa. Podemos entrar ou o senhor prefere ser preso por obstrução da justiça?" Rodrigo abriu caminho, a cara vermelha de humilhação e raiva. Os policiais reviraram a mansão inteira. Encontraram cópias dos contratos fraudulentos que Patrícia forjou. Encontraram os extratos das transferências ilegais. Encontraram até um caderninho onde Marcelo anotava as doses de lorazepam que dava na mãe, como se fosse uma experiência científica. Mas o que mais chocou foi encontrar, no cofre do escritório de Rodrigo, um documento que planejava em detalhes como manter Helena dopada até ela morrer naturalmente de alguma complicação médica, de preferência, pneumonia ou infecção hospitalar. Estava tudo ali, friamente calculado, assassinato em câmera lenta. Enquanto isso, na casa de repouso Mente Sã, o diretor da clínica estava em pânico. A matéria citava o nome do lugar. Já tinha gente protestando na porta. Já tinha advogados ligando, ameaçando processar. E o Ministério Público tinha acabado de chegar com ordem de inspeção sanitária. "Liberem a dona Helena Castro imediatamente", o promotor ordenou.
e quero ver todos os documentos de internação dela, agora. Helena foi solta naquela mesma manhã. Ainda estava grogue das drogas, confusa, mal conseguindo andar direito. Mas quando saiu daquela clínica e viu a multidão de jornalistas, de pessoas comuns que tinham ido apoiar ela, quando viu Lúcia correndo para o abraço dela chorando, algo dentro dela despertou. Eu sabia que você ia me salvar, Helena sussurrou. Eu sabia. Ana Ferreira estava ali para gravar tudo. O reencontro emocionado, Helena sendo amparada por Lúcia, as duas chorando abraçadas. E então Helena olhou direto para a câmera e disse, com uma voz que ainda tremia, mas tinha fogo dentro: meus filhos acharam que podiam me descartar que nem lixo. Acharam que podiam me roubar, me drogar, me trancar. Mas eles esqueceram uma coisa. Eu não construí um império sendo fraca. E agora eles vão conhecer a mãe que eles nunca conheceram de verdade. O vídeo viralizou ainda mais que a matéria. Aquela velhinha frágil, mas cheia de determinação, tocou o coração de milhões. Começou o movimento nas redes. #Justiça para Helena. Petições online pedindo prisão dos filhos. Protestos em frente à delegacia exigindo que eles fossem presos. E a pressão funcionou. Na tarde do dia 29 de dezembro, Rodrigo, Patrícia e Marcelo foram presos temporariamente. A acusação? Formação de quadrilha, estelionato qualificado, cárcere privado, maus tratos e tentativa de homicídio qualificado pela relação de parentesco. A fiança foi negada. O juiz, o mesmo Armando Silveira, que assinaria a sentença final, disse numa entrevista que crimes contra idosos eram tratados com máximo rigor em sua comarca. Que a sociedade não podia tolerar esse tipo de barbaridade. Quando Lúcia viu no Jornal da Noite a imagem dos três sendo levados algemados para a delegacia, ela sentiu um misto de satisfação e tristeza. Satisfação porque finalmente estavam pagando. Tristeza porque lembrou de Helena contando como eles eram quando crianças, como ela amava eles, como tinha esperança que um dia voltassem a ser aqueles meninos que ela criou. Mas Helena, quando viu a mesma imagem na TV do hospital, onde tinha voltado para fazer exames e tirar as drogas do organismo, não chorou. Ela apenas disse: agora vamos ver se eles aprendem que mãe não é moeda de troca. Mãe não é banco. Mãe não é objeto descartável. E o Brasil inteiro assistia. Assistia aquela mulher que tinha sido jogada fora se levantar. Assistia a justiça finalmente sendo feita. Assistia e torcia para que o final fosse o certo. Porque todo mundo sabia que o verdadeiro julgamento ainda estava por vir. O julgamento foi marcado para 15 de fevereiro, menos de 2 meses depois do Natal, que mudou tudo. O tribunal estava lotado. Gente sentada no chão dos corredores. Jornalistas de todos os canais. Câmeras por todo lado. O juiz Armando Silveira teve que pedir reforço da polícia para controlar a multidão que queria entrar. Lúcia estava na primeira fileira, usando um vestido simples que comprou especialmente para a ocasião. Do lado dela, Helena, que tinha se recuperado completamente das drogas e agora usava um terno elegante, mas sóbrio. Do outro lado, Dr. Henrique e Ana Ferreira, as duas pessoas que ajudaram a expor a verdade. Do outro lado do corredor, algemados e cercados por seguranças, Rodrigo, Patrícia e Marcelo. Eles tinham passado os últimos 2 meses na cadeia. Rodrigo tinha emagrecido 10 quilos. O cabelo que antes era engomado, agora estava sujo e desgrenhado. Patrícia não tinha mais a maquiagem perfeita, as unhas feitas, o ar de superioridade. Marcelo tinha desenvolvido um tique nervoso, mexendo as mãos o tempo todo. Eles tinham contratado os melhores advogados que o dinheiro podia comprar.
3 doutores famosos de São Paulo, conhecidos por tirar rico da cadeia. A estratégia deles era simples: desmoralizar Lúcia, questionar a sanidade de Helena, alegar que tudo não passava de um mal-entendido familiar explorado pela mídia sensacionalista. O advogado de Rodrigo, um homem alto de bigode grisalho, começou o discurso inicial com voz pomposa. Meritíssimo, estamos aqui diante de uma tragédia familiar que foi distorcida pela imprensa irresponsável. Meu cliente e seus irmãos sempre amaram e cuidaram da mãe. O que houve foi uma decisão médica difícil, mas necessária, tomada por profissionais qualificados, de internar uma senhora que, infelizmente, está sofrendo de demência senil. Helena levantou na cadeira, indignada. Lúcia segurou o braço dela, sussurrando para ela ficar calma. O promotor público, Dr. Fábio Mendonça, um homem negro e jovem com fama de ser implacável em casos de violência familiar, levantou para responder. Ele tinha nas mãos uma pasta grossa com todas as provas. Meritíssimo, com todo respeito ao colega, mas demência senil não explica transferências bancárias de R$ 2 milhões das contas da vítima para os acusados. Não explica receitas médicas fraudulentas de sedativos em doses cavalares. E definitivamente não explica um caderno encontrado na casa do acusado Marcelo, onde ele anotava, cito, dose de 5 miligramas às 8 da manhã. Mãe ficou mais dócil. Não questionou quando pedi para assinar os papéis. Isso não é cuidado médico, isso é envenenamento sistemático. Um murmúrio chocado percorreu o tribunal. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. A primeira testemunha chamada foi Dr. Henrique. Ele subiu ao banco e, com voz firme e técnica, explicou como encontrou as adulterações no prontuário médico de Helena. Como as doses de lorazepam eram absurdamente altas. Como nenhum médico responsável receitaria aquilo para uma idosa, a não ser que quisesse deixá-la incapacitada. Quando o advogado de Marcelo tentou questionar a competência de Henrique, insinuando que ele era jovem demais e inexperiente, o médico respondeu com calma. Senhor, eu posso ser jovem, mas sei ler uma bula de remédio. E sei que 5 miligramas de lorazepam 3 vezes ao dia, em uma mulher de 72 quilos, é protocolo de sedação pré-cirúrgica, não tratamento ambulatorial. Seu cliente, que também é médico, sabia exatamente o que estava fazendo. A segunda testemunha foi Ana Ferreira. Ela trouxe cópias da matéria, dos documentos que Lúcia tinha dado, das fotos de Helena chorando sozinha no hospital. Ela descreveu como foi impedida de ver Helena na clínica, como os seguranças receberam ordens específicas de Marcelo para não deixar ninguém falar com a mãe dele. Isso não é proteção, ela disse olhando direto para os 3 acusados. Isso é sequestro. Depois foi a vez das enfermeiras do hospital. 3 delas testemunharam que viram Marcelo aplicar sedativos em Helena pessoalmente, sempre quando não tinha muita gente por perto. Uma delas, a enfermeira Joana, chorou ao contar que tinha questionado a dose e Marcelo tinha ameaçado demiti-la se ela abrisse a boca. Quando chegou a vez de Lúcia testemunhar, ela subiu ao banco com as pernas tremendo. Nunca tinha estado num tribunal antes. Nunca tinha falado em público para tanta gente. Mas quando olhou para Helena, viu o encorajamento naqueles olhos e encontrou força. O promotor perguntou: "A senhora pode nos contar como conheceu Dona Helena?" Lúcia contou tudo. O Natal solitário, o envelope escondido, as conversas que tiveram, como viu Helena definhar sob o efeito das drogas, como foi expulsa do hospital quando tentou proteger a senhora. "E por que a senhora fez tudo isso?" o promotor perguntou. "A senhora não ganhava nada com isso. Não tinha obrigação nenhuma." Lúcia limpou as lágrimas. "Porque é o certo." "Porque eu olhei para Dona Helena
e vi minha própria mãe. Vi toda mãe que já foi esquecida, abandonada, descartada. E eu não podia simplesmente passar pano no chão e fingir que não estava vendo. O silêncio no tribunal era absoluto. Até o advogado de defesa não teve coragem de tentar desmoralizá-la. Finalmente, chegou a vez de Helena testemunhar. Ela levantou devagar, apoiada numa bengala que não precisava antes dos filhos começarem a drogá-la. Caminhou até o banco das testemunhas com a cabeça erguida. O promotor foi gentil. Dona Helena, a senhora pode nos dizer o que aconteceu? E Helena contou. Contou como construiu a empresa sozinha, como criou os 3 filhos com amor, deu tudo para eles, como descobriu a traição quando ouviu eles planejando roubá-la, como foi sistematicamente dopada, roubada, abandonada, internada à força. Quando ela terminou, olhou diretamente para os 3 filhos. Vocês não precisavam fazer isso. Se tivessem pedido ajuda financeira, eu teria dado. Se tivessem dito que queriam a empresa, a gente teria negociado. Mas vocês escolheram me tratar que nem lixo. Escolheram me apagar da vida de vocês, enquanto me usavam como caixa eletrônico. E isso eu não perdoo. Rodrigo tentou falar, mas o juiz não permitiu. Por último, os próprios acusados foram chamados a se defender. Rodrigo subiu primeiro, tentando manter aquela pose de empresário bem-sucedido, mesmo com o uniforme laranja de presidiário. Meritíssimo, tudo isso foi um mal-entendido. Nossa mãe estava confusa. A gente só queria proteger ela e o patrimônio familiar. Proteger roubando 2 milhões de reais? O promotor atacou. Era nosso dinheiro também. A gente trabalhou na empresa. Trabalharam, Helena gritou da plateia. Trabalharam recebendo salários altos, enquanto eu ficava até meia-noite fechando as contas. Vocês nunca trabalharam de verdade um dia na vida. Patrícia foi a próxima. Ela tentou chorar, fingir arrependimento, mas estava claro demais que era teatro. E Marcelo, quando subiu, simplesmente desabou. Confessou tudo. Disse que foi Rodrigo quem planejou, que Patrícia forjou os documentos legais, que ele só forneceu as drogas porque os irmãos pressionaram. Mentira! Rodrigo gritou. Você quis tanto quanto a gente. O juiz bateu o martelo, ordenando silêncio. Quando a sala finalmente acalmou, ele olhou para os 3 com uma expressão de nojo puro. Vou me retirar para deliberar. Sentença em 2 horas. Foram as 2 horas mais longas da vida de Lúcia. Ela e Helena foram para uma salinha ao lado do tribunal, tomaram água, tentaram acalmar os nervos. Dr. Henrique trouxe café. Ana prometeu que não importasse o resultado, ia continuar cobrindo o caso. Quando o juiz voltou, o tribunal estava ainda mais lotado. Ele sentou, ajustou os óculos e começou a ler a sentença com voz solene. Após analisar todas as provas apresentadas, todos os testemunhos ouvidos, esta corte chega à conclusão inequívoca de que os réus Rodrigo Castro, Patrícia Castro e Marcelo Castro são culpados de todos os crimes imputados. As provas são fartas, conclusivas e chocantes. Ele pausou, olhando diretamente para os 3. Vocês não apenas cometeram crimes contra o patrimônio. Vocês cometeram crimes contra o afeto, contra a confiança, contra o vínculo mais sagrado que existe, o vínculo entre mãe e filho. Portanto, condeno cada um dos réus a 8 anos de prisão em regime fechado, além da devolução integral de todo o dinheiro desviado, acrescido de juros e correção. Vocês também estão proibidos de se aproximar da vítima por um raio de 500 metros por prazo indeterminado. E que fique registrado nos anais deste tribunal que esta foi uma das traições familiares mais cruéis que já tive o desgosto de julgar. O tribunal explodiu em aplausos. Helena chorava, mas dessa vez eram lágrimas de alívio.
Lucy abraçou ela forte, as duas balançando juntas. Rodrigo, Patrícia e Marcelo foram levados de volta para a cadeia sob vaias e xingamentos da multidão. Eles não olharam para trás. Não olharam para a mãe. Até o final, até o último momento, não conseguiram demonstrar um pingo de remorso verdadeiro. Lá fora do tribunal, na escadaria, Helena deu uma entrevista cercada por dezenas de jornalistas. Dona Helena, como a senhora se sente? Ela pensou por um momento. Eu me sinto livre. Livre da mentira, livre da traição. E grata. Grata pela Lúcia, pelo Dr. Henrique, pela Ana, por todas as pessoas que acreditaram em mim quando meus próprios filhos me descartaram. E o que a senhora vai fazer agora? Helena olhou para Lúcia e sorriu. Vou reconstruir minha vida. E vou fazer alguma coisa boa com tudo que eu passei. 1 ano e meio depois daquele Natal que mudou tudo, a mansão da família Castro estava diferente. Não era mais aquele mausoléu frio e silencioso onde Helena morava sozinha. Agora tinha vida, tinha barulho, tinha amor. A Casa Helena, como foi rebatizada, tinha se tornado um lar de acolhimento para idosos abandonados pelas famílias. 25 quartos, cada um decorado com carinho, cada um ocupado por uma pessoa que tinha sido jogada fora pelo mundo. Havia uma senhora de 80 anos cujos filhos a deixaram num asilo de 5ª categoria e nunca mais voltaram. Havia um senhor de 75 que vivia na rua depois que os netos venderam a casa dele. Havia histórias de abandono, de solidão, de dor. Mas agora também havia histórias de recomeço. Helena administrava tudo pessoalmente, mesmo com 74 anos. Ela tinha vendido a empresa Beleza Castro por 20 milhões de reais e usado metade desse dinheiro para montar o abrigo. A outra metade foi dividida entre Lúcia, Dr. Henrique, Ana e instituições de caridade. Lúcia tinha recebido 5 milhões, dinheiro que ela nunca sonhou ter. Mas não largou o trabalho de faxineira, não virou madame, não mudou quem era. Ela comprou um apartamento confortável para morar, trouxe a filha da Espanha de volta para o Brasil, pagou a faculdade de enfermagem que ela sempre sonhou fazer. E investiu o resto ajudando Helena a cuidar do abrigo. Agora, ela era gerente administrativa da Casa Helena. Cuidava da contabilidade, organizava os funcionários, mas, principalmente, cuidava dos idosos com o mesmo carinho que tinha demonstrado naquela noite de Natal, quando encontrou Helena chorando sozinha. Dr. Henrique tinha usado o dinheiro dele para abrir uma clínica popular no bairro onde Lúcia morava. Atendia de graça quem não podia pagar. E todo sábado ia na Casa Helena fazer check-up nos residentes. Ana Ferreira tinha ganhado um prêmio de jornalismo investigativo pela reportagem. Usou o dinheiro para fundar um portal de notícias independente, focado em denunciar abusos contra idosos, crianças e minorias. E virou amiga pessoal de Helena, visitando toda semana para tomar chá e conversar sobre tudo. Quanto a Rodrigo, Patrícia e Marcelo, eles cumpriram 3 anos de pena antes de conseguir regime semiaberto por bom comportamento. Quando saíram, encontraram um mundo que não os queria mais. A empresa que tentaram roubar tinha sido vendida. A mansão tinha virado abrigo. O dinheiro tinha sido devolvido e distribuído. Rodrigo conseguiu emprego como gerente de loja de departamento. Patrícia trabalhava como assistente jurídica num escritório de 3ª categoria. Marcelo perdeu o registro médico e dava aulas particulares de biologia para pagar aluguel de um apartamento minúsculo. Eles tentaram se aproximar da mãe algumas vezes. Mandaram cartas pedindo perdão, pedindo uma chance. Mas Helena não respondeu. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Alguns laços, uma vez quebrados, não podem ser remendados. Mas ela não os odiava. Odiava o que eles fizeram.
Odiava as escolhas que fizeram, mas não conseguia odiar os filhos que um dia ninhou no colo. Foi assim que, num Natal, 5 anos depois daquele que começou tudo, Helena estava sentada na sala da casa Helena, decorada com luzes e enfeites, cercada pelos 25 idosos, que agora eram sua família verdadeira. Lúcia estava ao seu lado, ajudando a servir a ceia que tinham preparado juntas. Dr. Henrique chegou com a namorada nova, uma enfermeira linda que conheceu na clínica popular. Ana trouxe o filho adolescente que estava fazendo estágio de jornalismo com ela. Havia risadas, músicas, abraços. Havia calor humano, aquele tipo de calor que dinheiro nenhum compra. Helena levantou a taça de vinho e pediu atenção. Todos ficaram em silêncio, olhando para ela. Eu queria fazer um brinde, ela disse, a voz ainda firme apesar da idade. Há 5 anos, eu estava sozinha numa cama de hospital, esperando por filhos que não viriam. Eu estava dopada, roubada, abandonada. Achei que minha vida tinha acabado, mas não acabou. Ela recomeçou. Ela olhou para Lúcia com olhos brilhando. Por causa dessa mulher aqui, que enxergou em